A cidade mudou. Partiu para o futuro. Entre somoventes abstratos. Comeu colinas, comeu templos, comeu mar. Fez-se empreitadas de pombais. Alargou os quadris na gravidez urbana. Teve desejos de cúmulos. Viu-se povoar em latifúndios em Copacabana. De casa e logo além de túmulos. E sorriu, apesar de arquitetura teuta, do bélico mistério. Como quem diz, eu sou a hermeneuta, dos códices do mistério. Não cresceu? Cresceu muito, em grandeza e miséria, em graça e desinteria. Deu franquia especial à doença venérea e à alta quinquilharia. Tornou-se grande, sórdida, ó cidade do meu amor maior. A Cidade em Progresso, de Vinícius de Moraes, nos remete ao ambiente o qual nasceu o futebol no Rio de Janeiro, no início do século XX, em contraponto de classes oligárquicas decadentes e um novo operariado, um antagônico status fidalgo em uma massa disforme. Oscar Cos frequentou o colégio de La Ville, na cidade suíça de Lausanne. Quando retornou ao Brasil, começou a difundir a prática do futebol entre os jovens fluminenses. Em julho de 1901, Cos conseguiu reunir seus jogadores e ensinou as regras do jogo. Era o início do futebol no Rio de Janeiro. Entretanto, oficialmente, o futebol foi introduzido no Brasil em 1894 por Charles Miller. Em São Paulo, seu estado natal, difundiu o futebol. E essa iniciativa vitoriosa deu início a uma nova cultura popular e social no Brasil, vencendo a diferença e os preconceitos. Os primeiros anos do século XX marcaram o surgimento no Rio de Janeiro de uma grande novidade, o futebol, esporte de origem inglesa que logo cairia no gosto das rodas elegantes da cidade. O futebol é rapidamente assumido por grupos de jovens estudantes que voltavam do velho continente, trazendo novidades do tão moderno esporte. Firmavam no Brasil um modelo de jogo com regras e termos definidos, adotando os padrões do Football Association inglês. Definiam, de forma mais rígida, uma ordenação para o esporte, ligando definitivamente ao modo pelo qual era praticado na Europa. Nos primeiros anos da cidade, tinha o caráter restrito, sendo praticado por jovens endinheirados. Coelho Neto foi um dos primeiros escritores conhecidos a dar atenção ao novo esporte, transformando-se em um grande ideólogo do jogo, entregando-se a uma defesa apaixonada das vantagens de sua disseminação. Em 1904, Coelho Neto voltava ao Rio de Janeiro, mudando-se para a Rua do Roso, número 79, ao lado da Guanabara, tornando-se assim vizinho do Fluminense Futebol Clube, que até então tinha pouco mais de 2 anos de existência. O já consagrado escritor, já exercendo o mandato de deputado federal pelo estado do Maranhão, transforma-se em sócio do Fluminense em 1912. Fica marcado por ser o primeiro a assinar a lista de presença do clube. A partir daquele ato, Coelho Neto se transformaria em um verdadeiro sportman. Seu entusiasmo o leva até mesmo a patrocinar a primeira invasão de campo do futebol carioca. Mais tarde, Coelho Neto viria a se tornar o patrono de alguns clubes, como o Curupaiti, que teve sede em sua própria casa. Coelho Neto era alvo de crítica dos modernistas, mas habitava sempre a lembrança dos esportistas. Lima Barreto, em 1918, publicava seu primeiro artigo sobre o jogo no jornal Brás Cubas. Ele mostrava seu incômodo com os termos ingleses utilizados pelos seus prorrogadores. Sendo assim, sua missão a de tentar evitar a maior propagação do jogo. O confronto teria início por ocasião de outros do discurso de Neto, desta vez na inauguração da piscina do Fluminense, ocorrido em 21 de janeiro de 1919. Lima Barreto ataca impiedosamente o consagro escritor. Caracteriza-se o romancista como o sujeito mais nefasto que tem aparecido no nosso meio intelectual. Para Lima Barreto, decididamente, um clube de futebol não mereceria tanta atenção de um literário. A simpatia que este dispensava ao jogo seria, assim, mero oportunismo, um meio de agradar às ricas famílias que se entusiasmavam com o jogo de bola, vinda de um homem da moda que não entende a alma de uma criada negra. A indignação de Lima, porém, não pararia por aí.
Muitos meses depois do evento, ele ainda guardava na memória o ato de Coelho Neto, que mostraria uma crônica publicada no dia 12 de setembro de 1919. Diabo, a coisa é assim tão séria? Pois um divertimento é capaz de inspirar um período tão gravemente apaixonado a um escritor? Reatei a leitura, dizendo cá com os meus botões. Isto é exceção, pois não acredito que um jogo de bola, e sobretudo jogado com os pés, seja capaz de inspirar paixões e ódios. Mas, não senhor. A coisa era sério e o narrador da partida, mais adiante, já falava em armas. Não conheço os antecedentes da questão. Não quero mesmo conhecê-los. Mas não vai acontecer que simples disputas de um inocente divertimento causem tamanhas desinteligências entre as partes que venham a envolver os neutros ou mesmo os indiferentes, como eu, que sou um carioca, mas não entendo de futebol. O futebol ganhava então, aos olhos de Lima Barreto, uma seriedade que nunca tivera, que obrigaria, como observador e crítico feroz, a deixar de lado sua indiferença para dedicar-se em profundidade ao novo fenômeno. Lima Barreto elegeria como seu principal adversário justamente aquele que era, para o sportsman, o maior dos símbolos do esporte, o escritor Coelho Neto. O senhor Neto esqueceu-se da dignidade do seu nome, da grandeza da sua missão, de homem de letras, para ir discursar em semelhante futilidade. Os literatos, os grandes, sempre souberam morrer de fome, mas não rebaixaram a sua arte para simples prazer dos riscos. Os que sabiam alguma coisa de letras, e tal faziam, eram os histriões. E estes nunca se sentaram nas sociedades sábias. O Fluminense Futebol Clube, que foi criado em 1902, era o primeiro clube do gênero na capital da República. Já nos anos seguintes, surgiram outros clubes, como o Botafogo, que ajudariam a definir junto com eles uma feição de elegância e distinção para o futebol. Um novo time de futebol. Eles se reuniram ao Clube de Regatas Flamengo, que já existia desde 1835, que assim passou a se chamar Clube de Regatas Flamengo Futebol Clube. Oficialmente, o Bangu Atlético Clube foi fundado em 17 de abril de 1904. Porém, atividades esportivas em geral e futebol em particular já eram práticas conhecidas no bairro desde o século XIX. O time do Bangu era constituído pelos operários da fábrica Bangu, que utilizavam em seu lazer. Desde pequenos, recebemos cartões vermelhos. Em qualquer pedaço de terra batida, estamos pedalando as peladas modernas, na rua ou em meio de apartamentos modernos, mesmo com uma árvore no meio do campo. As peladas brasileiras, até os animais participam, no seco ou no molhado, refletindo a alma brasileira. Lembrando que o dono da bola tem que jogar. O intervalo é hora sagrada. De norte a sul do país, o futebol não tem hora para terminar. Nesse país, que é o dono da bola. No estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol que está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida
cadeado, os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. No estádio é um estandarte, flâmula pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol que está rolando agora, é uma partida